Isso aí, pessoal. Vamos fazer os últimos dois exemplos da parte de dinâmica para aí terminar falando de elevadores. É uma aula da qual eu sou bem crítico, né? Eu digo que não é certo ter uma aula chamada elevadores. Porque se eu ensino as leis de Newton e depois ensino a aplicar elas nos elevadores, eu deveria ensinar a aplicar elas nos automóveis, nas naves alienígenas, nas pessoas, sabe? Nos skates. Porra, não faz sentido, né, cara? Se o cara aprendeu dinâmica, vem a questão que vier. Fazendo o diagrama de corpo livre, aplicando a segunda lei de Newton em cada corpo e usando o sistema de equações, nós vamos saber resolver. Não importa se é elevador, mas como o elevador, não o elevador normal, tá, gente? O elevador que nós vamos aprender hoje vai ser divertido, o elevador assassino de velhinhos que eu chamo. É um elevador que tem aceleração enquanto ele se mexe. Às vezes nem no parque de diversão esse elevador tem. Então é um elevador doentio já, né? E aí, como os caras do vestibular começaram a fazer questão baseada em elevador, os elaboradores de apostila resolveram colocar um capítulo chamado elevador. Mas na verdade é um delírio, né? A matéria é segunda lei de Newton dinâmica. Né? No livro de faculdade lá de física, tu não vai ter um capítulo chamado elevadores. Certo? Só pra gente entender o porquê que tem esse capítulo bizarro chamado elevadores. Nós vamos fazer, na verdade, eu não vou explicar o elevador, eu vou fazer a questão de elevador, né? Aplicar os conceitos de dinâmica neles. E aí a aula mais legalzinha assim é atrito. A parte de atrito tem umas sutilezas que é importante a gente discutir com carinho. Mas vamos que vamos. Páginas 328, livro dos vamos falar em Floripa. Falava o seguinte: dois blocos AIB de massas 2 e 3 kg ligados por um fio são dispostos conforme o esquema abaixo, no local onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Anotei os dados. Desprezando os atritos e considerando ideais a polia e o fio, a intensidade da força tensora no fio em newtons vale. Obrigado. Vamos fazer essa do jeito ninja e aquela do jeito macetoso. Jeito ninja. Pega o bloco A e faz o diagrama de corpo livre. Tem o peso, tem a normal e tem a tração. Não dói. No começo o aluno, para intuir as forças ali, demora um pouquinho. Depois que tu pega a manha, tu vê que é mesmice. No bloco B, por ele estar inclinado, um pouco mais perigoso, vai ter o peso, que é sempre vertical para baixo. Esta força-peso vai ser decomposta num eixo paralelo ao plano e num eixo perpendicular ao plano. Na hora de fazer a decomposição, aí já é outra aula, né? Se tu estás com um problema de decomposição de vetor, tenha a humildade de voltar um pouquinho atrás na aula de decomposição de vetores. Essa parcela do peso a gente chama de Px, essa parcela do peso a gente chama de Py. O ângulo está sempre entre P e Py. O Py está empurrando o bloco contra a superfície responde, gerando a força normal. E esse bloco, né, o deslizar dele plano abaixo, está sendo atrapalhada pela tração. Já fiz o diagrama de corpo livre e já agilizei a decomposição do peso. Depois do diagrama de corpo livre, qual é o segundo passo do jeito ninja de resolver? Segunda lei de Newton. Física, meu amor. Tanto no bloco A, quanto no bloco B. Força resultante em B é a massa do B, vezes a aceleração do B. Força resultante em A, peso e normal se anulam. Tração, massa do A vezes aceleração. Como as acelerações são iguais, vou chamar de A mesmo. Força resultante em B, Px menos tração, Px do B, né? Menos a tração é a massa do B vezes aceleração. O peso, o Py e a normal se anularam. Eu vou usar essas duas equações para resolver o problema. Somando essas equações, se eu colocar uma embaixo da outra e somar, o que vai acontecer somando as equações? T menos T se anula, Pbx é igual massa do A vezes aceleração, mais massa do B vezes aceleração.
colocando a massa, a aceleração em evidência, surge essa equaçãozinha. Se nós formos olhar para o sistema como um todo, daria para, a partir desta fórmula, chegar nesta conclusão. Por quê? Porque a força resultante atuando no sistema é o Px do bloco B. Peso normal se anula, é o Px que acelera o sistema. Então, no lugar da força resultante, Px do B. E a massa que vai ser acelerada é a massa dos dois corpos. Então, faz sentido a equação obtida. Certo? Na hora que tiver fera, treinou bastante, pode abandonar a técnica clássica e começar a fazer o jeito macetoso, porque tu entendeu física de verdade. Quem é o PBX? Vamos ver? PBX é PB vezes, como está sem ângulo, seno. Seno de 30, né? Peso é M vezes G. A massa do bloco B é 3, a gravidade é 10. Então nós temos 30 newtons, o PB. Então PBX vai ficar 30 vezes 0,5. PBX ficou 15 newtons. Sabemos o PBX que é 15 newtons. A massa do A é 2, a massa do B é 3. 5 está multiplicando, passou dividindo. Achei a aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Mas ele queria era a tração. Eu já tenho equação para tração. Eu posso usar essa como eu posso usar essa também. As duas vão funcionar. Essa está mais prática. Tração é a massa do A vezes a aceleração. A massa do bloco A é 2 e a aceleração do sistema é 3. Portanto, a tração deu 6 newtons. Aquele lá, cara, já dá pra gente começar a usar um pouco mais a intuição, se soltar um pouquinho para não ficar tão chata a aula. Ele quer a aceleração do sistema. Os dois blocos têm a mesma massa. Então eu já sei que o Px do bloco B, né? Pxb vai ser menor que o peso do bloco A. Afinal, o peso do B e o peso do A são iguais, ambos 30 newtons. Mas o peso do B parcialmente vai ser suportado pelo plano. Só vai sobrar uma parcela dele, atuando opostamente a PA. Logo, eu já sei que a aceleração tem esse sentido. Mesmo que tu errasse isso, sei lá, te distraísse e não sei por que tu supunha que a aceleração seria para lá. Ou seja, tu vai dizer que a resultante desse bloco é o PBX menos a tração. Não te preocupa, tá na hora de fazer a conta, tua aceleração vai dar negativa, mostrando que teu raciocínio estava errado. Então tu vê, tem sistemas que tu não consegue de antemão prever para onde é que é a aceleração. Aí tem que supor, acho que a aceleração é para lá. Tu faz a conta. Se a aceleração der negativa, tua suposição estava errada. Não te preocupe com isso. Vamos fazer a suposição errada? Claro, pô, agora a gente vê como é que é. Eu acho que é para lá, tenho certeza. Esse sistema aqui, qualquer um olha e vê que vai acelerar para lá, né? Lógico. Para lá. Tenho certeza, estou muito seguro disso. Você tem que errar de propósito. Não, parece que eu não sou o erro ambulante. Ô galerinha, supondo que o erro é para a direita, supondo que a aceleração é para a direita, supondo erradamente que a aceleração é para a direita, e fazendo macetosamente, física, meu amor, quem é a força resultante no sistema, já que eu estou supondo que ele acelera para lá? É o Px do bloco B menos o peso do bloco A. Isso é a massa dos dois, porque elas estão conectadas, então ambas serão aceleradas, vezes a aceleração. Cansamos de fazer hoje já, né? O Px é o peso vezes o seno do ângulo. O peso do B, assim como o peso do A, são iguais, já que a massa do A e do B são iguais. 3 vezes 10, que é 30 newtons. O Pxb, então, fica 30 vezes 0,5, Pxb 15 newtons. Quando eu for jogar na equação, Pxb deu 15, o PA é 30, a massa deles, 3 mais 3, 6, fica menos 15, dividido por 6, igual a A igual a
menos, show de bola, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Esse menos só revela que a nossa suposição estava errada. Então eu percebo, putz, na verdade o sistema acelera para o lado oposto, mas o módulo continua garantido. Então tu não precisa refazer cálculo nenhum. Tu descobriu a aceleração do sistema, 2,5 metros por segundo ao quadrado. Outra coisa legal de dinâmica, quando tu não souber para onde é a aceleração do sistema, não se acanhe em chutar. Se tu diz que a aceleração é para lá, é que a força resultante aponta para lá. Então as forças resultantes serão as maiores menos as menores. E se isso estiver errado, a matemática revela para ti, acrescentando um menos na aceleração. Show de bola! Vamos à aula que surgiu em função dos vestibulares gostarem de elevadores assassinos. Deve ser divertido andar no elevador desse, isso ninguém pode negar. Vamos ver como é que é essa aulinha de elevador então.